agora 9 horas e 35 minutos. Agora que eu vou começar a gravar, né, aquele vídeo que eu disse antes do Shabbat, né, que eu disse que ia gravá-lo, mas se o pai não me tenta, aliás, se o pai não é tentar, né, que o pai não tenta ninguém. Se o pai não me prova, né, com o computador, não, fica até estranho, né? Computador novinho, mas com uma câmera, embora muito boa, mas com 12 anos. Não, com 10 anos de vida. Mas tudo bem. Finalmente, como sempre, consegui trazê-la à vida de novo. Tá? Ela está aí funcionando e espero que esteja gravando. Hoje nós vamos estar falando de um assunto bastante sério, né? Porque as pessoas estão assim realmente se perdendo, né, entre elas mesmas. Elas escutam uma coisa aqui, escutam outra coisa ali, e aí no fim não sabe mais nem o que pensar. O que não é normal para uma pessoa que esteja sendo guiada pelo próprio Yahweh. Uma pessoa que está sendo guiada pelo próprio Yahweh, ela tem o discernimento, já disse milhões de vezes. Então hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o Rei do Norte e o Rei do Sul. Eu já vi que as pessoas estão completamente perdidas. Eu vi um vídeo outro dia onde 5, 6 rabinos lá, grandões, né, do Sinédrio lá em Jerusalém, estavam falando que nós estávamos bem pertinho da volta, né, da vinda, aliás, do Hamashiach, né, mas que primeiro ia ter a guerra de Gog e Magog. Quer dizer, as pessoas estão completamente perdidas no tempo, no espaço, na profecia. Por quê? Porque elas não conhecem. Elas não sabem qual é a sequência, elas não sabem qual é nem sequer o porquê dessas profecias. Está escrito que quando as pessoas souberem, porque tudo que está encoberto virá à luz, muitos irão blasfemar contra o Pai. Por quê? Porque vão descobrir que tudo o que está acontecendo, desde 2011 até hoje, é o Pai que está fazendo. Se utilizando de homens, mas usando esses homens como ele usou muitos homens no passado. Por exemplo, quando Yosef chegou no Egito, observem, até preso ele foi. Mas no fim ele virou governador do Egito, quer dizer, ele que comandava a venda, a compra de alimentos, ele que acabou arrumando uma terra maravilhosa lá para a parentela dele, né, para a ascendência. Então, se você for se perguntar, se você for estudar, se você for realmente uma pessoa que está sendo capacitada por Ru, você vai ver que se diz tanta porcaria, e aqueles então que acham que só porque o cara mora em Jerusalém ele é santo, ele conhece a palavra, não, ele conhece o Talmud, ele conhece o Zohar, ele conhece a Kabbalah, não a palavra. Porque se eles conhecessem a palavra, eles não estão no 13º mês agora. Que eles foram obrigados a pôr, por quê? Porque eles começaram um mês antes, sem ter cevada. Eu fiquei na dúvida, será que eles vão começar no 12º mês, ou próximo ano? Não vai ter cevada. Teve gente que me perguntou, como é que você sabe que não vai ter cevada? Eu falei, meu amigo, se não teve o ano passado,
Eles estão um mês adiantados. Mas sempre tem aquelas figurinhas, sabe? Que por não terem a fé ainda, acabam por fazer perguntas idiotas, acabam por crer em coisas imbecis, sabe? Ainda bem que a libertação, o recebimento das promessas é individual. Porque se nós fôssemos depender uns dos outros, eu não sei se alguém conseguiria a recompensa. Eu não estou dizendo que eu estou conseguindo, mas que eu estou me esforçando, estou. Como disse Hamashia, os homens lutarão pelo reino. Eu não vejo muito homem lutando aí pelo reino, não. Eu vejo muito homem aí idolatrando o homem. Eu vejo muito homem aí, sabe, esperando nos governos. Mas deixa pra lá. A surra eu vou dar no final. Então presta atenção. Para você que não conhece a profecia, para você que nunca entendeu, pode até ter lido, mas o pai nunca te mostrou nada nela, nós vamos falar um pouquinho do Rei do Norte e o Rei do Sul. Ok? Observem bem. Isso é uma coisa que nem aqueles que se dizem judeus sabem. Por que não sabem? Porque eles não têm na palavra deles, nos rolos, aquela frescuraiada toda, aquela coisa que lá, aquele culto, né, que é mais para Baal do que para Yahweh, eles não têm o livro inspirado por Yahweh, escrito por Daniel. Então é muito comum, né, você ver pessoas que se dizem judias nem saberem do Rei do Norte e do Sul. Então observe, meus irmãos, tudo que o Pai faz, existe uma ordem lógica, progressiva, e que faz com que um evento se ligue a outro, que vai levar a um outro, e que assim vai indo, para que se cumpra a vontade dele e para que ele finalmente termine a criação. Esse papo de dizer que a criação foi feita em 7 dias, que já está pronto, que não sei o quê, está prontíssimo, né? Realmente o ser humano é perfeito, né? O ser humano é um ser capaz, né? Sim, é capaz de muita coisa, mas porque o Pai assim o permite. E daqui a pouco vocês vão entender que ele permitiu tanta coisa ao ser humano que é para que ele possa matar 2/3 da humanidade, o próprio povo. Então vejam bem, meus irmãos, eu não vou aqui ensinar profecia. Eu já ensinei anos e anos e anos, sabe? Teve pessoas que escutaram 2, 3 anos de profecia da minha boca e hoje estão aí esperando arrebatamento, sabe? Então eu não tenho mais saco disso. Eu vou falar sobre o Rei do Sul e o Rei do Norte. Eu separei aqui um texto de Daniel que eu quero ir lendo e comentando com vocês. No capítulo 11, né, de Daniel,
Nós vamos começar no versículo 4, que nos diz assim: mas estando ele em pé, o seu reino será quebrado e será repartido para os quatro ventos dos céus. Peraí, eu tenho que fazer uma coisa aqui. Eu copiei, mas não... Deixa eu fazer rapidamente aqui, vou falando e vou fazendo. É que eu copiei, né? Eu pego de Bíblia Online aí, para ficar mais fácil, eu copio e colo. E eu esqueci de que onde eu copio fica pequenininho, né? A janela. E eu tenho que dividir os textos, né? Para que eles possam caber, né? Mas eu vou fazendo conforme eu vou lendo, porque não sei nem se eu vou conseguir acabar tudo. Mas vamos lá. Vamos começar de novo. Se você tiver com uma Bíblia aí e quiser ler e me acompanhando, eu te dou alguns minutos para você fazer isso. Alguns minutos não, alguns segundos. Porque, na verdade, eu tenho, por exemplo... Se alguém falar aí em algum programa disso para mim, sério? Ou quem quiser pegar uma Bíblia para me acompanhar e tem um segundo para isso, é só levantar e pegar, tá vendo aqui, ó? É tudo Bíblia. Por que toda a Bíblia, sério? Para descobrir qual que mente mais, qual que mente um pouco menos. Se você tem uma Bíblia e você nunca teve curiosidade de ler outra, eu coleciono Bíblias desde os anos 80. Tem Bíblia hebraica, tem Bíblia não sei o que, aramaica, judaica, católica, crente, enfim. Pelo certo, todas deviam dizer a mesma coisa, não é verdade? Mas, infelizmente, nós não estamos falando do que é certo, nós estamos falando do erro mesmo, né? Mas vamos lá. Eu vou começar a ler novamente, para a gente não perder a sequência. Mas, estando ele em pé, o seu reino será quebrado e será repartido para os quatro ventos do céu, mas não para a sua posteridade, nem tampouco segundo o seu domínio com que reinou. Então observe, ele está aqui, na verdade ele teve uma visão e teve um emissário que foi falando a ele as coisas, né? Isso, Daniel, tá? Então aqui ele está falando de um rei, de um governante, né? Que no final seria quebrado o reino dele. Que o reino dele seria dividido aos quatro ventos. Isso é uma forma de demonstrar também que esse reino irá sumir. Não existirá mais, tá? Mas não para a sua posteridade, ou seja, vai ser dividido aos quatro ventos, mas não para que ele cresça, então ele esteja em outros lugares, não, mas sim para a sua destruição. Nem tampouco segundo o seu domínio, ou seja, ele vai se dividir em quatro, mas aquele rei, aquele presidente, que hoje nós chamamos de presidente, né? Não vai estar reinando sobre as quatro partes. Na verdade, ele não vai estar reinando sobre nada, tá? Porque o seu reino será arrancado. Observe bem, aqui diz a palavra
arrancado. Em Apocalipse, nós lemos que o reino será afundado. E não é chamado de reino, é chamado a grande cidade. E passará a outros que não eles. Tá? E será forte o rei do sul, mas um dos seus príncipes será mais forte do que ele. E reinará poderosamente. Seu domínio será tão grande, mas ao fim de alguns anos, eles se aliarão, e a ilha do rei do sul virá ao rei do norte para fazer um tratado. A filha, perdão, não a ilha. Observem, outra coisa que, se o pai não mostrou para vocês, é bom que vocês saibam, é que a profecia, ela não está escrito escatologicamente. A profecia está escrita como toda a palavra. A pessoa só vai começar a entender o que diz a palavra quando ela conseguir ligar, que não é ela que faz isso, é claro, é o espírito de Yahweh, ligar acontecimentos que estão, por exemplo, no que chama erroneamente aí de Novo Testamento, de Velho, sabe? Porque é tudo um livro só. E o pai não faz questão nenhuma que ninguém entenda, porque ele só vai entender quem ele chamar, quem ele escolher para ser recebendo, para estar recebendo o galardão, tá? Aí diz assim, ó, aí falou da destruição do Reino do Sul. Agora nós vamos começar a ler a respeito, no mesmo capítulo, na continuação, a respeito desse reino. Diz assim: e será forte o rei do sul, mas um de seus príncipes será mais forte do que ele, e reinará poderosamente, seu domínio será grande, mas ao fim de alguns anos eles se aliarão, ou seja, esse presidente com mais esse representante forte dele. Quer que eu dê nome aos bois? Que tal Estados Unidos e Grã-Bretanha? Então vejam bem, eles se aliarão, e a filha do rei do sul virá ao rei do norte para fazer um tratado, mas ela não reterá a força do seu braço, nem ele persistirá, nem o seu braço, porque ela será entregue, e os que a tiverem trazido, e seu pai, e o que a fortaleza naqueles tempos, e o que a fortalecia naqueles tempos. Bom, aí as pessoas, eu já, como eu sempre digo, eu passei por muita igreja, eu passei por muito lugar, e já ouvi tanta história a respeito, né, do livro de Daniel, né, mas que na verdade é tudo historinha, sabe, é interessante, né, principalmente entre Testemunho de Jeová e Adventista, né, eles pegam um evento para colocar a partir daquele evento, por exemplo, os 1260 anos. Eles não fazem o contrário. Eles não estudam o que ocorreu 1260 anos depois para chegar ao ano. Eles não estudam a profecia para saber o que vai ocorrer. Eles fazem com que se encaixe na profecia aquilo que eles quiserem. Por isso que eu saí do Testemunho de Jeová depois de 7 anos como ancião.
Por isso que quando o adventista vem conversar comigo, eu já digo para ele. Você é adventista? Ele diz, não, eu sou ex-adventista. Eu falo, não existe ex-adventista. Então vejam bem. E a filha do rei do sul virá ao rei do norte para fazer um tratado. Mas ela não reterá a força do seu braço. A força do braço de quem? Do rei do norte. Mas nem ele persistirá, nem o seu braço, porque ela será entregue e os que a tiverem trazido, e seu pai, e o que a fortalecia naqueles tempos, serão entregues ao rei do norte. Aí, né, meus irmãos, vocês, se é que vocês correm atrás de notícias e coisas assim, vocês devem saber que a semana passada o carinha lá dos Estados Unidos, agora, né, a Dilma dos Estados Unidos, ele enviou, né, desde o início, quando ele entrou, que ele colocou aquela mulher como vice, que eu tenho lido que na verdade eles colocaram ele porque nos Estados Unidos existe um certo problema, né, em eleger uma mulher como presidente. Mas que eles queriam ela. Porque ele é um retardado. Não é que ele seja um retardado, ele já está esclerosado, né? Basta você ouvir alguns discursos dele, você vai ver que o cara não sabe mais nem o que está falando. Então veja bem, semana passada ele enviou a sua vice até a Ucrânia. E ela passou pela Polônia, numa tentativa de parar a guerra. Aqui nós vemos o quê? Que a sua filha, a filha do Rio do Sul, né? Ela iria até o Rei do Norte para fazer um tratado, mas que não daria certo. E que quando ela voltasse, aconteceria o que estava escrito em cima lá. Mas ao fim de alguns anos, eles se aliarão. A filha do Rei do Sul virá ao Rei do Norte para fazer um tratado. Mas ela não reterá a força de seu braço, a força do braço do Rei do Norte. Ou seja, ela não vai ser feliz nesse tratado, ela não vai conseguir o intento. Que seria, hoje, o de parar com a guerra lá, que é a desculpa dos Estados Unidos, né, para poder ter uma guerra mundial, para poder parar com a guerra que está ocorrendo lá entre Rússia e ai, meu pai, minha cabeça, está vendo? Eu também estou escrevendo. Nossa, só se fala nisso e eu esqueço o nome do lugar. Mas não faz mal. Esse lugar é que todo mundo sabe. Está sendo bombardeado pelos russos e tal, e que a Globo e outros carinhas que têm interesse em que a nova ordem mundial comece, né? Ou são comunistas. Então já conta a história totalmente diferente, né? Que o Putin está fugindo, né? Que não sei o que, não sei o que, não sei o que. Bom, mas aqui diz, né? Que o pai dela seria quem? Seria o líder do Sul. E aqueles que a fortalecem, quem são os que a fortalecia? Aqueles que fizeram com que ganhasse aquele cara roubando para colocarem ela como vice. Então eles davam o poder a ela. Mas aqui está escrito assim: e os que a fortaleciam naqueles tempos. Ou seja, todos esses irão cair, juntamente com o reino do norte, do sul. Eu sei que você pode estar pirado aí, você pode estar achando que eu estou ficando louco, mas não.
Se você parar para estudar, se o pai te der, aliás, um pouquinho de discernimento, você já vai entender. Mas de um renovo das raízes dela, da filha, tá vendo? Um se levantará em seu lugar e virá como o exército e entrará na fortaleza do rei do norte e guerreará contra eles e prevalecerá. Também os seus deuses com as suas imagens de fundição, com os seus objetos preciosos, de prata e ouro. Levará cativos para o Egito, quer dizer, quando fala em Egito, quer dizer terras distantes, né? E por alguns anos esse governo persistirá. Veja, em outras passagens de outros profetas sobre essa passagem, eles dizem que o rei do norte é acuado durante muitos anos pelo rei do sul. Então por isso que aqui está escrito que eles iriam invadir lá, que foi o que eles fizeram. Eles acabaram com a União Soviética. E desde então, Guerra Fria, sempre essa disputa, né, entre o rei do sul e o rei do norte. E sempre o rei do sul acuando o rei do norte. Mas como diz aqui, e por alguns anos esse rei do sul persistirá contra o rei do norte. E entrará, né? Mas olha só. E entrará no reino o rei do sul, e o tomará como sua terra. Isso já ocorreu. Mas seus filhos intervirão e reunirão uma multidão de grandes forças. Os filhos de quem? Do rei do norte. E virá apressadamente, inundará e passará adiante. Agora eu vou precisar de novo dar uns enters aqui. Voltando, levará a guerra até a fortaleza do rei do sul. Ou seja, o rei do sul foi acuando o rei do norte, até que chegou um momento em que o rei do norte explodiu e devastou o rei do sul. Em Apocalipse está escrito que o rei do sul, o reino do sul seria afundado. Não está escrito o reino do sul, está escrito a grande cidade, que não tem nada a ver com Babilônia, que não tem nada a ver com Vaticano, que não tem nada a ver com isso. A grande cidade é lamentada por quem quando ela afunda? Pelos mercantes, pelos homens poderosos, por aqueles que ganharam muito dinheiro, né, fazendo negócios com o rei do sul. Tá? Aí diz assim: a multidão tirada e o seu coração se elevaria, mas ainda que derrubará muitos milhares, contudo não prevalecerá. Ou seja, já tem a profecia aqui também de que o rei do norte, apesar de que ele vai derrubar muita coisa, na profecia nos demonstra que ele vai até destruir Jerusalém, motivo pelo qual está escrito que vai tocar na íris dos olhos de Arro. E é então quando Hamashia vem para fazer a ressurreição, aquela coisa toda, a primeira ressurreição, né? E depois iniciará o milênio como rei.
eu vou falar assim como é que se diria? Sem complicar, porque tem muitas passagens aí que eu poderia estar usando para mostrar isso, inclusive que é o próprio Mashiach com os seus ressurretos é que vão destruir o Rei do Norte. Bom, aí está aqui, porque o Rei do Norte tornará e porá em campo uma multidão maior do que a primeira. Veja, essa primeira já serviu para ele atravessar o Reino do Sul e derrubar. Nós já estamos tendo notícias de que o pessoal, por exemplo, da Síria, do Irã, sei lá mais aonde, já está mandando soldado para lá. O próprio Rei do Norte disse: eu não vou me responsabilizar. Entendem? Mas aqui está escrito que viria uma multidão maior do que a primeira. E ao fim dos tempos, veja, fim de tempo não quer dizer fim do mundo. Tá? Essa palavra, ela não tinha que ser tempo. Teria que ser ao final da segunda etapa do plano de Arro para com a humanidade. Isto é, de anos, né? Virá, deixa eu dar outro enter, virá à pressa, com um grande exército e com muitas riquezas, o Rei do Norte. E naqueles tempos muitos se levantarão contra o Rei do Sul. E os violentos dentre o seu povo se levantarão para cumprir a visão. Né? Qual visão? Mas eles cairão. Ou seja, para cumprir a guerra que vai ocorrer. Mas eles cairão. Como está escrito algumas linhas acima, o Reino do Norte vai ultrapassar, né? Vai ser como uma enchente no Reino do Sul. E o Rei do Norte virá, e levantará baluartes e tomará a cidade forte. Observem, é a cidade que eu estou falando que no Apocalipse ela é colocada como uma grande cidade, que a maioria dos babacas encara como sendo a Babilônia. Se você seguir a profecia, você vai ver que Babilônia é uma coisa e a grande cidade ou a cidade forte é outra. Tá? E os braços do sul não poderão resistir. Nem o seu povo. Espera só um segundo aqui, que vou dar mais um enter. Nem o seu povo escolhido, pois não haverá força para resistir. O que, pois, há de vir contra ele, fará segundo a sua vontade. E ninguém poderá resistir diante dele. De quem? Do Rei do Norte. E estará na terra gloriosa. Onde é a terra gloriosa? Deu para pensar um pouquinho? Já descobriu ou não? A terra gloriosa é a terra santa. É a terra onde tem Jerusalém, a terra prometida. Tá? E aqui diz, e estará na terra gloriosa. Tá? E por sua mão haverá destruição. Na profecia total, se você for pegar de vários profetas, né, e ler as partes dessa profecia, vocês vão ver que tem até uma parte que diz assim: 2/3 dos homens serão mortos e queimados, e sobrarão muito poucos
haverão muitos poucos homens. Ainda sobre Jerusalém, também diz assim, quando eu digo Jerusalém, eu quero dizer Yashuru todo, o que eles puseram o nome de Israel, né? Os perdidos. Então, observem bem. E por sua mão haverá destruição. Diz que ele vai estar onde? Na terra prometida, o Rei do Norte. E na profecia, no caminhar dela, por entre os livros da palavra, você aprende que as mulheres serão levadas cativas, né? Tipo, os soldados vão querer transar com as mulheres todas, vão levar todas embora. Vão levar os tesouros. Vão matar os homens, pouquíssimos sobrarão. E vão destruir a cidade. Entende? Aí é onde tem aquela história que então esse exército enorme acampa no Vale de Megido, que fica entre o Monte das Oliveiras, que é em frente, né, a Jerusalém, aquela parte que é o vale. É Vale de Imon. Por quê? Porque é o Vale dos Filhos de Imon, o nome daquele lugar. Ok? Então ali estarão centenas de milhares de soldados, acampados, até talvez dividindo, né, as mulheres, sei lá, o ouro, a prata, enfim, tudo que pegaram de Jerusalém. E claro, de Israel todo. E é então aí que nós lemos que Mashiach virá, né? Fará a primeira ressurreição. E aí nós estaríamos com ele onde ele estivesse. E aí está escrito que ele vai estar sobre o Monte das Oliveiras. Observe, o Monte das Oliveiras é um monte, não é nem um morro. Ou seja, o número de pessoas que estarão com ele serão muito poucas. E aí diz que então atacarão, que um acabará com 5, que 5 acabarão com 100, que 100 acabarão com não sei quantos mil, que, né? E que o sangue derramado desse exército iria vir até assim mais ou menos na coxa, né, dos homens, no vale todo. É por isso que ele diz, uma passagem lá, acho que é em Matitial, não, é em Lucas, onde estiverem as águias estarão os corvos. Por quê? Porque eles vão abandonar aquilo ali e as aves de rapina irão comer, que é o grande banquete de Arro. Então, o grande banquete de Arro não é para os homens que permanecerão, é para as aves. Lembre-se, nesse tempo que vai estar acontecendo é que a taça da ira de Arro está sendo derramada. Mas não é o fim. Não entra nessa desses babaca que não sabe nem o que pensa de falar que é o fim dos tempos. Fim do tempo só será quando tudo for eternidade. E ali ainda não será. Ali ainda não é aquele lugar que diz enxugarei toda lágrima, ninguém mais sabe. Não é. Muito menos é a guerra de Gog e Magog. Ou Gog de Magog. Tá?
Esse exército que será totalmente derrubado, né, pelo Mashiach e os seus seguidores, os seus, vamos dizer assim, aí ele já será o rei, então pelo Mashiach e pelos seus súditos, né, não serão enterrados. Na profecia mostra que para enterrar o número de mortos que vai ter, no que hoje eles chamam de Israel, eles vão levar 6 meses. Tá? Aí diz assim, aí vai voltar para antes de estar em Jerusalém. E dirigirá seu rosto para vir com a potência de todo o seu reino, e com ele os retos. Assim ele fará e lhe dará uma filha, olha só, das mulheres para corrompê-la. Ela, porém, não subsistirá, nem será para ele. Depois virará o seu rosto para as ilhas e tomará muitas. O que são as ilhas? São os reinos menores. Mas um príncipe fará cessar o seu opróbrio contra ele, e ainda fará recair sobre ele o seu opróbrio. Virará então o seu rosto para as fortalezas de sua própria terra, mas tropeçará e cairá, e não será achado. E em seu lugar se levantará quem fará passar um arrecadador pela glória do reino, mas em poucos dias será quebrantado. Isso está demonstrando o momento em que o Rei do Norte invade a nossa terra e toma todas as mulheres, toma toda a riqueza, mata os homens, né? Mas aqui ele diz assim: e em seu lugar se levantará quem fará passar um arrecadador pela glória do reino, mas em poucos dias será quebrantado. Percebem? Quer dizer, aqui está falando do Rei do Norte. E aí diz assim, ó, e isto sem ira e praticamente sem batalha. Porque como que, mesmo que seja um exército de 200 milhões, como está escrito em Apocalipse, que eu duvido muito que aquele número é exato, eu acho que é muito menos, mesmo que seja, 200 milhões, que vão estar lutando com seres que já não morrem. Quer dizer, não diz quanto tempo vai durar essa luta. Mas pode crer que enquanto não matar o último soldado que estiver lá, os escolhidos não pararão. Depois se levantará em seu lugar um homem vil, aqui voltando para o passado, tá? Ao qual não tinham dado a dignidade real. Mas ele virá caladamente e tomará o reino. Quando fala reino, daqui para frente nós vamos estar falando do reino do norte. Aqui ainda estamos falando do reino do sul. Ó, depois se levantará em seu lugar um homem vil,
ao qual não tinham dado a dignidade real. Por exemplo, nós sabemos que o Bin lá, eu chamo de Bin Laden, né? Ele fraudou, roubou, né? Para ser eleito. Isso está descaradamente, né, espalhado pelo mundo todo. Mas ele virá caladamente, por quê? Ele não fala quase. Porque não lhe é permitido falar. Por quê? Porque ele só fala asneira. Por isso que eu chamei ele de Dilma. E tomará o reino com engano. Sabe, a mentalidade dele e daqueles que o apoiam ainda é aquela mentalidade de que o Reino do Sul manda no mundo. Entendem? Então, ele tomará o reino com engano. Porque, por exemplo, você vê que no Reino do Sul, né, por exemplo, o ex-presidente é acusado todo o tempo, tipo, de ter aberto as pernas, né, de não ter, sabe, ao invés de fazer guerra, ele tentou conversar e amenizar as coisas, né? O contrário desse sujeito está lá agora. Agora vai falar do rei do norte. E com os braços de uma inundação serão, aliás, vai falar do rei do sul sendo varrido pelo norte. E com os braços de uma inundação, veja bem, em Apocalipse está escrito que a grande cidade, que aqui está sendo chamada cidade forte, seria inundada, ou seria, melhor, será afundada. E aqui está escrito, e com braços de uma inundação serão varridos de diante dele. Quando se fala serão varridos, é porque não, sabe, vai acabar. Vocês já devem ter ouvido falar, por exemplo, lá no Yellowstone, né, onde tem a cabeça dos presidentes lá e tal, esculpida, né, na montanha. Lá tem o maior vulcão do mundo. E estão prevendo que ele está para entrar em erupção. O Rei do Norte jogando umas bombinhas atômicas lá, vai tremer tanto aquilo ali que esse vulcão vai entrar em erupção. E os próprios do Rio do Sul sabem que se ele entrar em erupção, afunda o continente americano. É muita coincidência, né? Aí olha só, como também o príncipe da aliança. Aqui já citando o que eu falei antes, da vinda do Messias. E depois do concerto com ele, usará de engano. E subirá e se tornará forte com pouca gente. Virá também caladamente aos lugares mais férteis da província, e fará o que nunca fizeram seus pais, nem os pais de seus pais. Deixa eu dar um enter. Repartirá entre eles a presa e os despojos, e os bens, e formará os seus projetos contra as fortalezas, mas por muito pouco tempo. E suscitará a sua força e a sua coragem contra o rei do sul. Veja, nós já falamos até da destruição do rei do sul, né? Agora nós estamos voltando na visão, né? Daniel vê novamente
o Rei do Norte se virando contra o Rei do Sul, com um grande exército. E o Rei do Sul se envolverá na guerra. Deixa eu dar outro enter. Com um grande e muito poderoso exército. Veja, a OTAN, tudo isso aí formam um número muito grande de soldados, um exército muito numeroso. Como está aqui, muito poderoso exército. Mas não subsistirá, porque maquinarão projetos contra ele. Ou seja, além do Rei do Norte chegar invadindo como se fosse uma inundação, o próprio povo, o próprio governo do Reino do Sul, está escrito aqui, maquinarão projetos contra ele. Porque você sabe como são os seres humanos, né? No momento em que eles se sentem, vamos dizer assim, em fim de carreira, eles recorrem, né? É como ontem nós estávamos conversando com um casal e o marido disse assim, é ridículo, né? Porque pessoas que nunca falam, não vão à igreja, não fazem nada, quando surgiu aí em 2019 o papo da pandemia, todos correram para a igreja. Então, aqui na verdade, quando o povo do Reino do Sul perceber que já era, muitos armarão, como está escrito aqui, maquinarão projetos contra o próprio Rei do Sul, na tentativa de se salvar. Mas como o próprio Machado disse, né, quem quiser salvar sua vida, perdê-la, né? E os que comerem os seus alimentos o destruirão. Ou seja, serão grupos de pessoas que estão muito próximos a ele. E o exército dele será arrasado e cairão mortos. Também esses dois reis terão o coração atento para fazerem o mal. A uma mesma mesa falarão a mentira, mas isso não prosperará. Deixa eu dar mais um enter. Prosperará. Mas isso não prosperará. Então, tornará para a sua terra com muitos bens. Quem? Aqui Daniel vê o Rei do Norte voltando para sua terra. Mas nós sabemos por outros profetas, por outras visões que foram dadas posteriormente, e até pelo Apocalipse, que eu não boto muita fé, mas, né, demonstra que não, ele não vai voltar. Perecerá todo o seu exército ali e não vai voltar, né? Porque virão contra ele navios de Quitim, que lhe causarão tristeza. E voltará e se indignará contra a Santa Aliança, e fará, aqui já está falando antes do ataque, e lhe fará o que lhe aprouver. Voltará e atenderá aos que tiverem abandonado a Santa Aliança. Qual é a Santa Aliança? O que é a OTAN? E braços serão colocados sobre ele, que profanarão o santuário e a fortaleza. Aí já está falando do ataque a Jerusalém.
que embora não exista ainda o santuário, eles estão querendo construir, né? Porque eles não sabem qual é a profecia verdadeira, como que funciona, o que vai acontecer. Um povo que quando ganhou Jerusalém como capital, ela inteira, chegou a falar que o Trump era o Messias? Ou vocês não lembram disso? Aí diz assim, estabelecendo abominações. Tá? E os violadores da aliança, ele, com lisonjas, perverterá. Mas o povo que conhece ao seu Ru se tornará forte e fará proezas. E aos violadores da aliança e os entendidos entre o povo ensinarão a muitos. Todavia cairão pela espada e pelo fogo e pelo cativeiro e pelo roubo por muitos dias. Observem, tem gente aí que acha que quando começar o reino vai ser aquela coisa do não haverá mais choro, nem pranto, nem dor, né? Veja, quem estiver no reino de Arro já são pessoas que a segunda morte não tem poder sobre elas, ou seja, elas já são criaturas com corpo, né, como dizia Shaul, incorruptível. Tá? Mas existirão sobreviventes em toda a terra que não serão incorruptíveis, muito pelo contrário, esses aí não terão chance alguma. Mas eles vão prosseguir, vão ter filhos e tudo, por quê? Porque após o término do milênio, quando as coisas forem restauradas, ou seja, quando a terra estiver não poluída, não destruída e não governada por homens sacanas, aí então, mesmo aí, vai se erguer uma multidão do povo. Do povo da onde? Das nações. Aí vem o que lá na palavra está escrito Gog e Magog, ou Gog de Magog. A batalha do Armagedon e a batalha de Gog e Magog não tem nada a ver uma com a outra. E nessa batalha é que a Igreja Católica até colocou que Satanás estava preso e vai ser solto, né? Satanás. Então o que acontece? Esse povo, na hora que eles forem chegar, está escrito lá que eles vão querer destruir a aldeia dos santos. O que é a aldeia dos santos? Jerusalém. Porque ao mesmo tempo que nem estava escrito ali que os mais sábios ensinarão a muitos, não é ensinar o evangelho, não é ensinar a salvação, nada disso. Porque ali, quem estiver ali ensinando, já está salvo, já está no milênio. E não vai ter duas vezes isso. Isso é uma vez só. Lembre-se, no início do capítulo 20 de Apocalipse está escrito que são felizes aqueles, né, que passarão pela primeira ressurreição, pois a segunda morte não terá efeito sobre eles. O que é a segunda morte? A segunda morte é quando, depois desse acontecimento de Gog e Magog,
que o Pai vai acabar em segundos, né? Ele vai despejar em cima deles o que está escrito em Apocalipse, que eu não sei se é literal ou não, porque na palavra 90% não é literal. Vai despejar fogo e enxofre, existindo até quem diga que esse fogo e enxofre que vai consumir aquela multidão é que formará o lago de fogo, onde diante dele será erguido o trono branco, onde haverá então a segunda ressurreição. E nessa segunda ressurreição, as pessoas não serão julgadas pela palavra. Que nem, por exemplo, é muito comum, né, a gente ver crente, até judeu, falando assim que quando morre, depois, quando for ressurreto, apesar que eles já acreditam até na reencarnação, né? Estão esperando a reencarnação de Eliarro. Então, mas vamos falar o correto, que está na palavra, né? Então o que acontece? Lá está bem claro. E o Mashiach, quando nasceu, porque ele não veio de lugar nenhum, né? Ele nasceu aqui, ele disse muito claramente que aqueles que seguem a palavra e amam a palavra, por ela serão julgados. A palavra que vos falo, que é a palavra do Pai, que ele chama de Pai, mas não é Pai, né? É o Ru dele, entendeu? Os julgará. Veja bem, hoje, Brasil, tá uma zona, né? Você não pode mais acreditar em advogado, você não pode acreditar em nada que venha e se diga justo. Porque a corrupção invadiu de vez mesmo, né? Então, a gente vê que aqui não dá nem para usar como exemplo, né? Mas vamos dizer algum lugar que talvez ainda tenha um pouco de justiça, né? Se você comete um crime contra o Código Penal do país ou a Constituição, você vai preso. Em certos países você é até morto. Existe a pena capital, a pena de morte. Agora, na segunda ressurreição, as pessoas não serão julgadas pela palavra que conheceram ou não. Serão julgadas pelas suas ações, pelas suas próprias obras. Não pela lei do Eterno. Então isso significa que vão ter alguns, não sei quantos, isso não é citado, e nem me foi dado ver isso, porque o Hamashia também diz o seguinte, que naquele dia, né, do juízo lá, do grande trono branco, ele vai colocar à sua direita as ovelhas e à sua esquerda os cabritos. Não é isso? E que aí no final ele vai pegar os cabritos e vai jogar tudo no lago de fogo. Tem gente que diz que foi formado. Eu não digo nada, tá? Eu sinceramente, quando eu não tenho a certeza de uma coisa, porque o Pai me mostrou, eu não fico viajando nem me iludindo. E se alguém me diz alguma coisa, eu escuto. Mas quase que antes do cara acabar de estar falando, eu já percebo se aquilo ali é para ouvir ou não. Como disse Shaul. Olhe para tudo, mas retenha o bem.
Isso é discernimento. Porque uma pessoa que assiste um vídeo e é ludibriada por esse vídeo, ou seja, é enganada, não que o cara que fez está fazendo porque quer enganar. Não, ele é um cego também. Ele está na operação do erro juntamente com todo o resto do mundo. No máximo, pode estar entre os muitos escolhidos, mas jamais entre os poucos escolhidos. E se uma pessoa fica ouvindo aqui, ouvindo ali, ouvindo lá, e aí acaba se desentendendo, acaba... E aí, como é que não é? Pelo fato de não ter o conhecimento das Escrituras, de como é o plano do Pai, esse não tem futuro. Sabe, eu escuto todo dia de muita gente tanta baboseira. Que, sabe, hoje eu já nem fico mais bravo, eu só digo a verdade ali e falo, não quero discutir, a verdade é essa. Se alguém não gostar, me deleta. Porque, como eu disse no último vídeo, eu já não me sinto mais responsável por ninguém. Porque, na verdade, eu não sou. Eu fui responsável enquanto eu fui ensinando. Porque se eu falasse alguma merda, eu poderia estar atrapalhando o caminho de muitos. Mas hoje eu não estou mais ensinando. Embora eu sei que muita gente vai aprender com isso que eu estou falando. Ou pelo menos vai abrir os olhos, né? Falar, nossa, olha só como eu estava perdido. Mas eu tenho certeza que pouca gente vai acontecer isso. Eu cheguei a pensar em parar. No momento em que eu fiquei sabendo que a porta já fechou, eu pensei em parar, falar para as pessoas para quê. Mas aí o Pai veio e me deu uma surra. E essa surra foi de textos bíblicos que ele me fez ali. Veja, o próprio Machia diz que para receber o reino tem que perseverar até o fim. Esse fim, se eu morrer agora, é o meu fim. E eu queria estar perseverando. Pelo menos espero que seja aceito como isso. Porque ninguém tem certeza se está salvo ou não, a não ser os crentes. Né? Não, eu sou salvo, eu aceitei o Senhor Jesus Cristo. Então, meus irmãos, quando eu falo irmãos, eu já disse em vários últimos vídeos, eu não estou chamando de irmão de sangue. Eu não estou chamando de irmão de fé. É que eu sou paulista. Mas antigamente eu falava, meu irmão. Hoje eu falo irmão. Qualquer pessoa que eu converse na rua, seja onde for, eu chamo de irmão. Mas é a mesma coisa do que, por exemplo, eu chamar de Zé. Porque para ser meu irmão, tem que ser meu sangue. Tem que ser descendência de Abraão. E com certeza aqueles que são descendentes de Abraão e são pessoas que vão ser escolhidas, nem sei se eu vou ser,
tem discernimento. Os buracos que aparecem na frente, elas desviam. Não caem dentro para depois não saber como sair de lá. Então é isso, meus amigos. Eu espero que para certas pessoas, né, que há anos e anos e anos e anos vêm aí assistindo meus vídeos, lendo minhas apostilas, conversando comigo e estudando e tal, e tal, e tal, eu espero que essa explicação aqui abra alguma coisa dentro de você. Não por minha causa, porque eu estou falando da palavra do Pai, mas que o Pai te ajuda a entender que uma coisa é você, né, estudar. Outra coisa é você praticar e compreender. Enquanto você não estiver praticando e compreendendo tudo eu digo o que lhe for mostrado, você não... No máximo você é joio. Ou seja, você faz parte daquela grande multidão de chamados, mas não escolhidos. Ok? Eu vou parar aqui, mas eu prometo que eu torno a falar sobre isso. Não sobre o Reino do Norte e do Sul, eu vou falar mais algumas coisinhas conforme for explodindo as bombas, né? Tá? Porque se algum de vocês ficou apavorado aí com essa... Tem palavras que se eu usar aqui, o YouTube não permite nem que meu vídeo vá ao ar. Mas eu vou falar uma. Fraudemia. Se você ficou assustado e correu para tomar a picadinha, você já transgrediu, meu filho. Ou você não conhece a palavra. Porque se você não tem a palavra, nunca estudou, você é ignorante. Então você não pode ser julgado pela palavra. Você vai só na segunda ressurreição ser julgado pelo que você é. Pelas obras que você praticou. Agora, se você conhece, fica difícil. As pessoas aí, vendo com a Bíblia embaixo do braço, né, pela rua, só para dizer que é quente, mas nunca leram, nem sequer, acho que Matitiahu inteiro. Talvez nunca tenha ouvido isso, né, mas o próprio Mashiach, ele fala: quem quiser salvar a sua vida, perder-lhe-á. Não é isso? E quem a perder por amor à verdade, a ganhará. Dizendo isso, também vou dizer Shalom, tenha um ótimo sábado papal pagão. Até o próximo.